Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estamos aqui com uma fonte da Dell. É uma fonte considerada uma fonte real. Ela usa esse sistema de PFC passivo, que tem esse trafo bem grande, esse transformador grande. Esse transformador tem a função aqui do PFC passivo. Na entrada da fonte tem esses dois grandes capacitores. Então foi adicionado esse grande indutor para fazer a compensação na defasagem de corrente, tensão corrente, fazendo assim com que a fonte tenha um melhor desempenho, uma menor perda de potência, um melhor aproveitamento da energia. Quando nós temos o PFC ativo em uma fonte real, é usado aquele indutor toroidal bem grande, que fica geralmente aqui na placa. Você não precisa procurar por defeitos nesse transformador. Raramente ele vai dar defeito aqui, essa fonte, esse tipo de fonte. Esse tipo de fonte aqui é uma fonte com muitos componentes e que costuma dar alguns defeitos, principalmente aqui nas soldas. E parece ser o que está acontecendo com essa fonte aqui, porque ela tem standby. A gente liga ela tem standby, mas ela não está armando. Vocês podem observar que os capacitores de filtro, o filtro EMI, que são esses dois capacitores quadrados, esses dois indutores, estão todos aqui, ó, todos nessa placa. Então esses fios que trazem, esses fios grossos que trazem a energia daquela placa para a placa principal aqui, já traz a energia em forma de corrente contínua, já filtrado, né? E nós temos aqui nessa placa os nossos 350 volts, né? Se tivesse um defeito naquele circuito, nós não teríamos aqui o 350 volts. Não vou remover aquele circuito, nem vou mexer naquele circuito, porque aqui, vou ligar essa fonte para vocês verem, que aqui eu já tenho os 350 volts. Vou ligar ela na tomada aqui, pegar aqui o nosso multímetro, para que vocês vejam aqui, ó, em tensão contínua. Vamos medir aqui onde está chegando o fio vermelho e onde está chegando o fio preto. Eu vou ter, olha, 367 volts. Então eu sei que aquela parte da fonte, que são os filtros de tensão e corrente, está entregando a tensão contínua aqui na entrada. Já aqui na entrada dessa fonte, nós temos um grande MOSFET, o 9N90, um grande MOSFET, que chaveia esse trafo, o trafo principal da saída. Embaixo aqui nós temos o trafo do standby. Temos dois pequenos circuitos aqui, um circuito que faz o standby, que está funcionando perfeitamente, e um circuito que é acionado através de dois acopladores ópticos, acionado pelo primário para chavear esse transistor, chaveando também esse trafo e a fonte funcionar. Então, aqui nessa fonte, uma fonte como essa, para você fazer o conserto, o que você deve fazer? Vamos testar a energia que está chegando aqui. Se tiver mais de 300 volts, em faixa de 330 a 360 volts, como nós vimos aqui, do fio vermelho ao fio preto, não precisa mexer naquelas placas. Aquelas placas estão fazendo todo o trabalho que deveriam fazer. A não ser que tenha picos aqui de tensão, né? Pode ser que tenha alguma solda rompida lá. Mas a princípio aqui, para lá está tudo beleza. Vamos dedicar a essa placa aqui apenas.
Como eu liguei ela na tomada, como vocês sabem, a gente tem que verificar aqui, ó, se não temos mais tensão aqui. Veja bem, ó, temos 141 volts aqui, ó. Olha só. Se você coloca a ponteira do seu multímetro aqui para testar resistência ou qualquer coisa, você vai queimar o seu multímetro, porque 119 volts. Então, como eu já disse, eu gosto de deixar a tensão cair sozinha, porque já temos aqui alguns resistores para descarregar os capacitores. São 2 capacitores de 560 microfarads que essa fonte usa. Essa fonte eu já andei observando aqui com a minha lupa e vi que essa fonte tem algumas soldas suspeitas. E o mais interessante é que essa fonte não arma de forma alguma, só tinha stand-by. Assim que eu tirei a placa de dentro da carcaça aqui, eu liguei ela e ela armou, depois já não armava mais. Então isso é um indício, quando acontece isso, de problemas com soldas. Não vamos ficar ligando a fonte aqui, porque podemos muito bem causar um defeito maior, meus amigos, né? Vou ligar ela aqui mais uma vez apenas, para ver se ela vai ligar, se ela vai acionar aqui a ventoinha, para vocês verem o que eu estou falando. Vamos ligar aqui o fio verde no fio preto. Veja bem, ela ligou novamente, ó. Ligou novamente. Mas tem hora que ela não liga. Uma hora liga, outra hora não liga. E observando com a lupa, como eu disse, já encontrei aqui, ó, algumas soldas um pouco suspeitas, e que nós vamos ressoldar essas soldas, ressoldar tudo isso aqui. Essa fonte estava muito suja, eu passei o meu pincel tirando o excesso de sujeira, passei um pouquinho de álcool isopropílico aqui também, meus amigos, porque sem o álcool isopropílico isso aqui fica uma crosta, uma sujeira que não dá para você nem com a lupa identificar possíveis soldas suspeitas. Vou pegar o meu ferro de solda aqui e começar a soldar. Vamos ressoldar as principais trilhas aqui suspeitas, ou poderíamos ressoldar toda a placa, que essa fonte já vai funcionar perfeitamente, porque eu já notei que o defeito era apenas soldas com problema. Mas se não fosse solda com problema, nós iríamos testar se a tensão está vindo até aqui, beleza. Iríamos testar esse transistor MOSFET chaveador, teríamos que testá-lo, porque se ele não estivesse chaveando, a fonte não iria funcionar. Teríamos stand-by e ela não iria funcionar. Vamos testaríamos esse transistor chaveador, e testaríamos também alguns componentes ligados a ele, inclusive um pequeno circuito que tem aqui com 8 terminais, que é responsável por chavear esse transistor, acopladores ópticos e alguns pequenos transistores que tem nessa fonte. Essa fonte não tem aquele trafo e aqueles transistores excitadores, como nas outras, mas tem no lugar do trafo, do pequeno trafo aqui excitador, nós temos os acopladores ópticos 2, que trabalham em conjunto com alguns transistores para passar o sinal para esse pequeno circuito de 8 terminais que vai chavear o MOSFET. Então teríamos que olhar tudo isso. Esse fotoacoplador um pouco separado é o fotoacoplador do stand-by, desse pequeno trafo. Então, se o stand-by está funcionando perfeitamente, não precisamos verificar ele, nem esse transistor, nem o trafo do stand-by, porque está tudo beleza. Tem também um circuito chaveador do stand-by aqui. Não precisaríamos observar isso aqui, testar. Testaríamos apenas
o que é necessário aqui para que a fonte chaveie o transformador grande. Então, testando tudo isso, se estivesse tudo beleza, já poderíamos passar aqui. Então, quer dizer que o primário não teria problema. Teríamos que passar aqui, ó, para o secundário, onde temos aqui o PWM, capacitores e alguns transistores, resistores. Teríamos que concentrar os nossos testes aqui, porque estaria tudo beleza lá. Mas o primeiro passo aqui é olhar soldas, depois das soldas, testar tudo isso que eu falei, o grande transistor, todos os outros componentes que vão ligados a ele, depois passar para o secundário. Isso seria uma sequência de teste para essa fonte. Como eu disse, no caso aqui nem vou testar, porque veja que a tensão aqui já acabou, descarregou os capacitores. Eu nem vou testar esses componentes porque eu sei que estão todos bons, né? A fonte já está funcionando em algum momento. Então eu sei que eu preciso refazer algumas soldas. E é isso que eu vou fazer nesse momento, meus amigos. Refazer aqui algumas soldas para que a fonte funcione a todo momento, né? E não em apenas alguns momentos. Vamos ligar a fonte novamente aqui. Ligar aqui o fio preto no fio verde. A fonte funcionando. Vamos testar aqui as tensões, né? O fio preto aqui no terra. O amarelo nós temos 11,49. Aí parece que está um pouco baixo os 12 volts. Isso aqui que muitas pessoas falam, os 12 volts está muito baixo. Bom, muitas fontes são assim, meus amigos. Tem os 12 volts um pouco baixo, mas é porque não tem nada de consumo. Assim que você consome um pouquinho nos 5 volts, ele sobe aqui. Vamos ver aqui os 5 volts, ó. 5 volts está normal. A fonte está perfeita aqui a princípio. Está tudo beleza. Só montar a fonte aqui, mais uma fonte consertada. E nesse caso era só a solda. Mas aí, como eu disse para vocês, é bom vocês terem em mente a sequência de testes aqui para você fazer, caso não seja só a solda. Mas é bom olhar as soldas, porque muitos defeitos em fontes são só as soldas, meus amigos. Vou abrir uma outra fonte e verificar o defeito. Se o defeito for outro, a gente conserta e mostra também. Mas eu achei interessante mostrar essa fonte, que era só a solda. Isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!